Quantos Deus irá curar? Em Êxodo capítulo 23, versículo 25 e 26 diz: Tirará do vosso meio as enfermidades, completarei o número dos teus dias. Êxodo capítulo 15, versículo 26 também diz: Eu sou o Senhor que te sara. O propósito deste audiolivro é familiarizar você que, se você estiver doente, Deus quer curar você. Até que você esteja totalmente convencido de que Deus quer que você esteja bem, sempre haverá uma dúvida na sua mente quanto a saber se você será ou não curado. Enquanto houver dúvida na sua mente, a fé perfeita não pode existir. E até que a fé seja exercida sem dúvida ou vacilação, a pessoa não pode ser curada. Por isto que é preciso conhecer o que a palavra de Deus nos diz sobre cura divina, para que com isso a nossa fé aumente, e aumentando a nossa fé, a gente possa ter a certeza de que Deus quer nos curar. E tendo esta certeza, a gente possa obter a cura divina. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A partir do momento em que as pessoas são plenamente convencidas de que Deus quer curá-las e que não é por vontade de Deus que elas estão doentes, elas quase sempre recebem a cura quando recebem oração, se não antes. Conhecer a vontade de Deus com relação à enfermidade nos dá o fundamento básico sobre o qual a perfeita fé pode agir. Cristo é aquele que cura. F.F. Bosworth, que escreveu um dos livros mais notáveis que já foram publicados sobre o tema da cura divina, inicia o referido livro com estas palavras: Antes de você poder ter uma fé firme para a cura do seu corpo, você precisa se livrar de toda incerteza com relação à vontade de Deus nesta questão. O apropriar-se da fé não pode ir além do seu conhecimento da vontade revelada de Deus. Antes de tentar exercitar a fé para a cura, você precisa saber o que a Bíblia ensina claramente, que é tanto a vontade de Deus curar o corpo, como é a vontade de Deus curar o espírito. É apenas ao saber que Deus permite o que você está buscando que toda incerteza pode ser removida e uma fé firme pode ser possível. As promessas de Deus são, cada uma delas, uma revelação do que Deus está ansioso por fazer por nós. Até que saibamos qual é a vontade de Deus, não há nada sobre o qual possamos basear a nossa fé. O Senhor Bosworth então continua dizendo: Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11. Ela é a semente da vida divina. Até que você tenha certeza, com base na palavra de Deus, que a vontade de Deus é curar você, você estará tentando colher uma colheita onde nenhuma semente foi plantada. Seria impossível para um fazendeiro ter fé para ter uma colheita antes que a semente tenha sido plantada. Deus é fiel. Não é a vontade de Deus que haja uma colheita sem que a semente seja plantada, sem que a vontade dele seja conhecida e sem que se haja com base nela.
Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. A libertação da doença vem de conhecermos a verdade. Deus não faz nada sem a sua palavra. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. São as palavras do Espírito Santo. Salmo 107, versículo 20. Toda a sua obra é feita em fidelidade às suas promessas. Se você está enfermo, o conhecimento de que é a vontade de Deus curar você é a semente que deve ser plantada na sua mente e no seu coração. E ela não é plantada até que seja conhecida, recebida e confiada. Você não pode se tornar um cristão até que saiba que a vontade de Deus é salvá-lo. É a palavra de Deus plantada, regada e na qual se confia firmemente que cura tanto o espírito quanto o corpo. A semente precisa permanecer plantada e continuar sendo regada antes que ela possa produzir a sua colheita. Deus é capaz de curar. Deus está desejoso de curar. Deus nunca mudou. Você dizer, creio que Deus é capaz de me curar, antes de saber, com base na palavra de Deus, que Ele está desejoso de curar você, é como um agricultor dizer, creio que Deus é capaz de me dar uma colheita sem que nenhuma semente seja plantada e regada. Deus não pode regenerar seu espírito sem que você conheça a sua vontade em relação a isso, porque a salvação é pela fé. Isto é, ao se confiar na vontade conhecida de Deus. Ser curado é ser salvo em um sentido físico. Orar por cura, usando palavras que destroem a fé, tais como, se é a sua vontade, se for a vontade de Deus, é o mesmo que não plantar a semente, isso a destrói. A oração da fé que cura o doente deve seguir, não preceder o plantio da semente, a palavra de Deus, sobre a qual essa fé se baseia. Esse é o Evangelho que o Espírito Santo diz que é o poder de Deus para a salvação, em todos os seus aspectos, tanto físicos como espirituais. E a plenitude do Evangelho é para cada criatura e para todas as nações. O Evangelho não deixa ninguém cheio de incertezas, orando, se for a tua vontade. O Evangelho diz a você qual é a vontade de Deus. As palavras do Espírito Santo, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Mateus capítulo 8, versículo 17. E essas palavras são tão verdadeiramente parte do Evangelho quanto as suas palavras, que diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Nem o aspecto espiritual, nem o aspecto físico do Evangelho devem ser aplicados apenas pela oração. A semente não tem poder até que ela seja plantada. Em vez de dizer, ore por mim, muitas pessoas deveriam dizer primeiro, ensine-me a palavra de Deus para que eu possa cooperar inteligentemente com Ele para a minha cura. Precisamos saber quais são os benefícios da redenção antes de podermos nos apropriar deles pela fé. Proponha-se a ser curado. Davi especificou, quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Depois de sermos suficientemente iluminados, nossa atitude com relação à doença deveria ser a mesma que temos com relação ao pecado. O propósito de termos o nosso corpo curado deveria ser tão definitivo quanto o propósito de termos o nosso espírito curado. Não deveríamos ignorar nenhuma parte do Evangelho. O nosso substituto, Jesus, levou tanto os nossos pecados quanto as nossas enfermidades, a fim de que pudéssemos ser libertos deles.
O fato de Cristo ter levado os nossos pecados e enfermidades é, sem dúvida, uma razão válida para confiarmos nele agora e para sermos livres de ambos. Quando estamos em oração, entregamos definitivamente a Deus o perdão dos nossos pecados. Portanto, devemos crer com base na autoridade da sua palavra que a nossa oração é ouvida. Devemos fazer o mesmo quando oramos por cura. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios capítulo 2, versículo 20 e 22. Nessa passagem abrangente, Deus nos diz exatamente como atentar para as suas palavras. Ele diz: não as deixe apartar-se dos seus olhos, isto é, olhe para elas continuamente e, como Abraão, seja forte na fé, olhando para as promessas de Deus e para nada mais. A boa semente cresce quando atentamos para as palavras de Deus, não permitindo que elas se apartem dos nossos olhos e mantendo-as em nosso coração. A semente está em boa terra, o tipo de terra da qual Jesus diz: ela dá fruto, e onde Paulo diz que opera com eficácia. Quando o fazendeiro coloca a semente na terra, ele não a escava todos os dias para ver como ela está progredindo. Ele acredita que a semente começou o seu trabalho. Por que não ter a mesma fé na semente imperecível, as palavras de Cristo, que ele diz que são espírito e vida? E por que não acreditar que elas estão fazendo o seu trabalho sem esperar por uma evidência visual? Quando seus olhos estão nos seus sintomas e sua mente está mais ocupado com elas do que com a palavra de Deus, você plantou o tipo errado de semente para a colheita que deseja. Você tem na sua mente sementes de dúvida. Você está tentando fazer crescer uma colheita de outro tipo de semente. É impossível semear joio e colher trigo. Seus sintomas podem apontar para a morte, mas a palavra de Deus aponta para a vida e você não pode olhar para direções opostas ao mesmo tempo. Depois de plantar uma semente, você acredita que ela está crescendo antes mesmo de vê-la. Isso é fé, que é a evidência das coisas que não se veem. Em Cristo, temos perfeita evidência de fé. Qualquer pessoa pode se livrar das suas dúvidas olhando firme e unicamente para a evidência que Deus deu para a nossa fé. Dizer somente o que Deus diz produzirá e aumentará a fé. Isso tornará mais fácil crer do que duvidar. As evidências para a fé são muito mais fortes do que as evidências para a dúvida. Não duvide da sua fé, duvide das suas dúvidas, pois elas não são confiáveis. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração. Amém?